Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Nós vamos dar início ao culto de hoje. Vou estar lendo a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos, capítulo 51. Vamos ler do versículo 1 até o 13. Amém? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Bom, essa palavra, segundo as pessoas que estudam, esse salmo foi escrito por Davi, depois de ele haver pecado, depois de ele ter possuído Betseba. Esse pecado que Davi acabou cometendo, o pecado ele tem O pecado ele faz com a gente, ele tenta nos cegar. Para esconder esse pecado, ele acabou cometendo um outro pecado, que foi matar o marido de Betseba. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele arrumou um meio em que ele acabou morrendo. E o pecado ele tem esse poder sobre a gente. Ele vai fechando as nossas vistas. E para esconder um erro que a gente cometeu, a gente comete um outro erro, e esse erro vai só aumentando. E Davi, então, ele estava se afastando de Deus sem perceber. Ele estava ficando cada vez mais longe de Deus e não percebia que estava fazendo algo de errado. Até que o profeta Natã vai ter uma conversa com ele, e ele, sem saber, acaba decretando uma própria sentença para ele mesmo. E quando ele cai em si, então, que os olhos se abrem, ele volta a olhar para Deus. E quando ele tenta olhar para Deus, Deus já não estava assim tão perto, ele estava se afastando de Deus. Então o que ele fez foi reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados. E é isso que todos nós devemos fazer. Quando a gente percebe o nosso erro, a gente deve pedir perdão para Deus. Não existe um pecado que Deus não perdoe. Nós somos falhos. Se Davi, no primeiro ato do seu erro, reconhecesse ali o seu pecado, ele teria evitado outras coisas que acabaram acontecendo por causa disso. E às vezes, se a gente perceber no momento que a gente realmente falhou e pedirmos perdão para Deus, a gente vai evitar um transtorno muito grande na nossa vida. Nós temos que voltar a olhar para Deus. E os versículos que mais chamam a atenção nesses que eu acabei de ler, foi o versículo 11, em qual ele disse para que Deus não expulsasse ele da presença de Deus, para que Deus não jogasse ele para longe da presença de Deus, e que nem tirasse o Espírito Santo dele. E é o que mais nós temos que buscar. No momento do erro,
Davi poderia ter perdido tantas coisas, mas a única coisa que ele pediu, ele disse: Deus, não me afasta da tua presença. Fica pertinho de mim. Não tira o teu Espírito Santo de mim. E no versículo 12, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. E às vezes a gente vem perdendo essa alegria da salvação. A alegria da salvação, não perder a alegria da salvação é a gente nunca perder a fé, é a gente nunca perder a esperança. E o pecado, ele faz com que a gente perca a fé. O pecado, ele faz com que a gente perca a esperança. As coisas dessa vida também fazem a gente perder isso. Algumas coisas acontecem não da maneira que a gente queria que acontecesse e acabam tirando isso de dentro de nós, a esperança da vinda de Jesus, a esperança em Deus nas coisas que nós temos, a esperança em Deus em tudo aquilo que a gente quer fazer, a fé que Deus vai estar sempre do nosso lado, nos ajudando. E tudo isso tem tirado isso da gente. E Davi, ele pede: não restitui a alegria da salvação. Quando Davi olhou, ele viu que ele tinha perdido isso. Deus já não estava sendo mais importante, Deus estava ficando um pouco afastado. Então vamos pedir para que Deus, ele coloque em nós essa alegria da salvação. Tem muitas coisas nesse mundo que tem tentado nos deixar para trás, nos deixado triste. E só Deus pode devolver essa alegria para nós. A esperança que Jesus um dia vai voltar. A alegria da salvação não é uma alegria passageira. A gente pode ter vários tipos de alegria nesse mundo, mas a alegria da salvação não é uma alegria passageira. Você vai se sentir feliz e mesmo em momentos em que muitas pessoas vão se sentir tristes. Você vai sentir um conforto em muito momento que às vezes é um momento que as pessoas acham que você vai estar sem esperança. E é essa alegria que Deus quer colocar na nossa vida, quer colocar no nosso coração. Amém? Então que Deus possa abençoar cada um. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar a Deus com essa alegria que o Senhor tem colocado na nossa vida, no nosso coração. Abre a sua boca, louve a Deus, agradeça a Deus por esse momento de estar na casa dEle, falando com Ele, ouvindo a palavra dEle. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos alegres por estar na Tua casa, Pai. Estamos alegres porque o Senhor cuidou de nós e nos trouxe aqui para falar conosco, Pai. Para colocar no nosso coração a alegria, para colocar no nosso coração a Tua sabedoria, Senhor, o Teu entendimento, Senhor, para fazer nós entendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Para tocar no nosso coração, Pai, para falar conosco, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu estás neste lugar, Pai. Porque sabemos que Tu está aqui do nosso lado, Senhor. Porque sabemos que Tu está aqui falando do nosso ouvido, Senhor. Falando no nosso coração, Pai. Muito obrigado, Senhor. Porque mesmo sendo pecadores, Pai, Você não se esquece de nós. Você apaga as nossas transgressões, Pai. E nos traz a esperança de novo. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, agradeço. E agora vamos louvar a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Ele está neste lugar. Um dia nós somos encontrados por Ele. A sua graça, o seu amor nos alcançou. E é por isso que nós estamos aqui para celebrarmos ao santo nome do Senhor. Vamos adorar? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas Teu perdão que me libertou. Morto estava eu me escondia de Ti, Senhor, mas Teu perdão
amor, Jesus. Somos gratos pelo teu amor, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Tu és precioso. Tu és precioso, Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és e tudo que tenho eu derramo aos teus pés e não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Diga pra Ele.
como Maria, que estava a teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu sonho, eu encontrei o bem. Tu és lindo, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus poderoso. Oh, nós te adoramos, Senhor, porque nós reconhecemos quem Tu és, Jesus. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos a Tua poderosidade, Senhor. Oh, aleluia. Nós te damos honra e glória, Senhor. Nós te damos honra e glória, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus. Elohim, Deus acima de todos. Jiré, Deus provedor. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. E há poder no nome de Jesus.
A paz do Senhor a todos. Pode sentar, por gentileza. E abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A palavra de Deus, ela não muda. Passarão céus e terras, mas as palavras de Deus nunca irão passar. Mas ela se desenvolve conforme a gente vai tendo entendimento. Não só quando a gente olha para a letra, mas quando deixa essa letra impregnar em nossos corações e imprimir em nossos corações. Ontem nós falamos lá em Tubarão foi falado sobre a importância de ler a palavra com meditação. E meditar na palavra de Deus, não apenas ler a palavra por ler, mas ler até que ela faça parte da nossa vida. Quando a palavra começa a fazer parte da minha vida? Quando o Espírito Santo começa a fazer me lembrar de tudo aquilo que eu li. No momento das decisões, no momento das tentações. Esta é a função do Espírito Santo. Nos fazer lembrar da palavra que é viva e eficaz. E hoje nós vamos ler uma palavra que está em Lucas 15. Que fala muito sobre o que a palavra de Deus tem nos falado a respeito da nossa conduta, da resposta que nós estamos dando para aquilo que Deus tem falado para nós. 2 Coríntios 3:6 diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui não está anulando a palavra de Deus. Ele está falando de uma letra sem uma meditação com a ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Lucas 15 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Amém? Então Jesus lhe contou esta palavra. Outras versões dizem assim: então Jesus lhe contou. Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola.
Amém? Quem aqui já ouviu falar da parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo? Eu sinto muito em lhe dizer que não existe a parábola da ovelha perdida, nem na dracma perdida, nem no filho pródigo. Existe uma parábola. Não são 3 parábolas. É uma única parábola. Então Jesus lhe propôs uma parábola. Jesus fala da ovelha perdida, Jesus fala da moeda perdida e Jesus fala do filho pródigo. Jesus não contou 3 parábolas. Amém? Jesus não disse assim, eu vou contar 3 parábolas. Jesus disse, eu vou contar uma parábola. E com todo o carinho com aqueles que nos ensinaram assim, na verdade, Jesus disse, realmente eu vou contar uma parábola para vocês. No versículo 3 diz assim, então Jesus contou-lhe esta parábola. No versículo 8, quando ele vai falar da dracma, ele diz assim, ou qual mulher que possui 10 dracmas? E no versículo 11, Jesus continuou a parábola. Então ele fala do pai que tinha 2 filhos. Em nenhum momento Jesus disse que ia contar 3 parábolas. Jesus contou uma parábola. E dentro da parábola existe 3 histórias. Amém? Dentro dessa parábola tem 3 histórias. A primeira história é da ovelha que se perdeu. Algo que foi perdido fora. A segunda parábola é da dracma, da moeda que foi perdida onde? Dentro. E a terceira história é de um filho que se perdeu fora, longe da casa do pai, e de outro filho que se perdeu dentro da casa do pai. As 2 primeiras histórias se conectam com a terceira história. É verdade que os que estão fora estão perdidos. Mas tem muitos dentro ainda perdidos. Muitos dentro ainda que não se encontraram. A ovelha perdida. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Como que uma ovelha se perde? Uma ovelha ela não se perde, a ovelha ela se desgarra. A ovelha ela não estava perdida, ela estava desgarrada. Ela se desgarrou do rebanho. Ela foi atraída por quê? Por novos horizontes. A ovelha é atraída por novas pastagens. A ovelha é atraída por novas aventuras. Afastou-se do convívio das outras ovelhas. É assim que uma ovelha ela fica desgarrada. Ela começa a olhar para novos horizontes. Ela começa a olhar, ter novas expectativas a respeito do seu futuro. Ela começa a vislumbrar novas aventuras. E quando ela vê, ela se afastou tanto do rebanho que ela não consegue mais enxergar o rebanho. E Jesus está falando para um auditório, para as pessoas que estavam ouvindo, que achavam que não estavam perdidos.
Muitos dali, dos escribas, dos fariseus, eles achavam que não estavam perdidos. Eles achavam que por fazer parte do povo escolhido por Deus, eles estavam caminhando, estavam em segurança no aprisco de Deus. Mas Jesus disse que eles estavam perdidos, e o pior deles estar perdido é que um perdido não consegue resgatar outro perdido. E Jesus fala assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Quer dizer, vocês são filhos do inferno. E vocês percorrem tanta distância para resgatar aqueles que vocês acreditam que estão perdidos. Mas por vocês estar perdidos, vocês tornam eles mais perdidos do que vocês estão. Ele está confrontando pessoas perdidas que achavam que não estavam perdidas. E uma ovelha perdida não pode encontrar outra ovelha perdida. Alguém que está fora da direção dessa verdade não pode trazer ninguém para essa verdade. Se a pessoa está vivendo um evangelho falso, está vivendo uma mentira, quando ele for tentar trazer alguém para esse lugar, ele vai trazer a pessoa para dentro de uma mentira. Primeiro, a pessoa tem que ser achada por Deus. Primeiro nós temos que se sentir encontrada por Deus. Primeiro nós temos que entender que Deus nos achou, nos resgatou no meio porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque quando a gente não entender isso, a gente vai falhar na nossa missão. Mateus 15, 14, Jesus fala para ele: deixemo-nos, eles são guias cegos. Se um cego continuar a conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Jesus está falando dessas pessoas que achavam que estavam enxergando alguma coisa, mas eram cegos, e por querer guiar outras pessoas, estavam caindo ambos na perdição, estavam caminhando ambos por inferno. No versículo 15, Jesus vai falar que quando encontra a ovelha, ele alegremente coloca em seus ombros. Por que ele coloca em seus ombros? Porque é a triste situação que Cristo nos encontrou. Não poderíamos caminhar com as nossas próprias pernas, por estarmos mortos. Ele tem que pegar e nos colocar nos ombros dele. Foi nessa situação que nós fomos encontrados por Jesus. Ele nos encontrou mortos nos nossos pecados, e ele nos fala da vida. Ele chama pelo nome e as toma como sua propriedade exclusiva. Foi assim que Jesus nos encontrou. Você entende que quando Jesus te encontrou, você estava morto nos seus delitos e pecados? Você entende que quando Jesus te encontrou, você estava caminhando a passos largos por inferno? Você entende que quando Jesus te encontrou, você era inimigo de Deus? Ou você acha que Jesus te encontrou morrendo de amor por Ele? Jesus te encontrou porque você estava procurando Ele? Não. Nós estávamos mortos. Ele pega, nos coloca nos ombros, e Ele carrega alegremente, carregando sobre os seus ombros, como um troféu. Ele coloca aquela ovelha segurada, coloca os seus ombros, e Ele não carrega com tristeza, Ele nos carrega com alegria. E é assim que Deus faz conosco. Ele não desistiu de nos amar, e Ele não abre mão da nossa vida. Versículo 7, ele diz assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Um pecador arrependido é considerado no céu, é mais considerado no céu do que um homem hipócrita, sabia? Um pecador arrependido alegra o céu muito mais do que pecadores hipócritas, que não conseguem reconhecer a sua real situação. E Jesus também fala
a segunda história nessa parábola é de uma dracma perdida. É de uma moeda perdida. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mensagem central da história anterior é a mesma desta e será também da história seguinte. Algo que se perdeu. Esta é a mensagem central da história. A dracma perdida tinha grande valor. Essa dracma é símbolo do ser humano que se perdeu. Não são valores que a gente vai perdendo, mas um símbolo daquilo que se perdeu por causa do pecado. E medidas práticas foram tomadas para encontrar a dracma perdida. Essa metáfora, ela fala dos efeitos, dos eleitos de Deus antes de serem achados. Daquele que ele conheceu antes, elegeu antes da fundação do mundo. Fala dessas pessoas preciosas aos olhos de Deus, que se perderam e estão perdidas antes de serem achadas. Eles estavam escondidos em grande escuridão e sujeira. Porque o que a mulher faz? Ela varre, acende a luz e varre a casa. Ou seja, estavam perdidos na escuridão e no meio da sujeira. Estavam perdidos em trevas, no meio da sujeira. E ele tem que vir e resgatar do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Estávamos impotentes para a própria recuperação, mas ainda capazes de sermos achados. Houve alegria e celebração quando a dracma foi encontrada. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. As coisas que acontecem aqui refletem no céu. Quando um pecador é encontrado aqui e chamado ao arrependimento, tem reflexos lá no céu. Reflexos de alegria, reflexos de festa. Os anjos não evangelizam, pois essa gloriosa missão Deus deu a nós. Essa gloriosa missão de evangelizar, de ir por todo mundo, de pregar o evangelho, não é uma missão dos anjos. Essa missão é da igrejas. Os anjos não são ministros de reconciliação. Nós somos ministros de reconciliação da nova aliança. Mas eles festejam quando um pecador se arrepende. Eles se alegram quando o pecador se arrepende. No dia de sua morte, haverá tristeza ou alegria no céu? Se hoje pedir a sua alma, vai ter alegria ou tristeza no céu? Se essa noite pedir a tua alma, os anjos irão se alegrar? Irão festejar? Ou ficarão tristes? E depois, por último, ele conta a história do filho pródigo, que conecta as outras duas parábolas. Lembra-se? Uma ovelha perdida fora, uma dracma perdida dentro, e um filho perdido fora e um filho perdido dentro da casa do pai. O filho mais novo perdido longe da casa do pai representa os publicanos e os pecadores. O filho mais velho perdido dentro da casa do pai representa os escribas, os fariseus e os religiosos que estavam perdidos. Essas três parábolas deveriam se chamar, essas três histórias deveriam se chamar a parábola do pai que ama os dois filhos perdidos. A parábola do pai que ama aqueles que estão perdidos lá fora e aqueles que estão perdidos no meio do povo de Deus. Este é o verdadeiro significado da parábola. Em todas as três histórias nós vemos o incansável amor de Deus.
a incansável busca de Deus. O pastor busca a ovelha desgarrada. A mulher procura a moeda perdida. E o pai vai de encontro ao filho que estava morto. São 3 histórias em que o pai vai buscar aquilo que se perdeu. Nessa parábola, nós como igreja nos tornamos os filhos mais velhos, sabia? Quem aqui entende que está vivendo na casa do Pai? Quem aqui entende que está caminhando junto com o povo de Deus e faz parte do povo de Deus? Então nós podemos nos considerar esses filhos mais velhos. Sabe qual foi a pior perda que encontramos no filho que ficou? Qual foi a pior perda daquele filho mais velho que ficou na casa do pai? Que quando o irmão volta, o pai vai de encontro, faz uma festa, coloca sandálias, um anel no dedo, roupas novas, mata um novilho e faz uma festa. A pior perda daquele filho foi nunca ter sentido saudade do irmão que estava longe de casa. Foi nunca ter sentido compaixão daquele que tinha ido embora. Foi ter perdido o amor por aquele que tinha ido embora. Foi criar um sentimento no coração dele que aquele nem mais fazia parte da família. Aquele teu filho chegou aí, depois de tanto tempo tu ainda dá uma festa para ele, e eu estou aqui cumprindo todas as suas ordens, e você nunca me deu um cabrito, mas para aquele cara o Senhor fez uma festa. O grande perigo é quando nós perdemos a compaixão por aqueles que ainda estão lá fora. Compaixão por aqueles que precisam ouvir que na casa do Pai é melhor para se viver. Compaixão por aqueles que precisam ouvir que na casa do Pai, o Pai não trata ninguém como empregado. Na casa do Pai, o Pai trata como filhos. A maior perda que pode acontecer no nosso meio é quando a gente perde o amor por aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus, não ouviram o Evangelho da salvação. Isso é a pior perda, isso é pior desvio de conduta que pode acontecer em nossas vidas. Não tem coisa pior na vida do que perder a compaixão e o amor. Essa semana eu estava me questionando assim, Senhor, como eu tenho perdido a compaixão pelas pessoas, o amor por aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, como a gente vai se tornando indiferente a essas pessoas, né? Que precisam ouvir o Evangelho, que precisam ser salvos. Como a gente vai perdendo a compaixão por isso, como a gente vai ficando insensível à pregação do Evangelho para essas pessoas. Isso é a pior coisa que pode acontecer conosco. A gente olha e fala, o filho pródigo que esbanjou tudo. A gente olha para essa parábola e a gente só enxerga o filho pródigo que esbanjou tudo. Dificilmente olhamos para o filho que estava em casa e que tinha perdido o amor. Não amava mais o pai e tinha perdido o amor pelo próximo também, que era o seu irmão. A gente olha e vê aquele filho que se perdeu e voltou para casa e foi perdoado, porque, na verdade, o grande pródigo dessa história é o pai. Sabia? O que é pródigo? Você sabe o que quer dizer a palavra pródigo? A palavra pródigo quer dizer esbanjador. Aquele filho pródigo, ele foi e esbanjou todos os seus bens. Mas quem é o verdadeiro esbanjador nessa história? Quem é aquele que esbanjador?
que deixou a sua glória, veio até nós e esbanjou amor, esbanjou misericórdia, esbanjou compaixão sobre todas as nossas vidas. Quem foi realmente o Filho que esbanjou sobre nós a alegria da nossa salvação? Deus é o verdadeiro, Jesus é o verdadeiro Filho pródigo, que esbanjou sobre nós a alegria da nossa salvação, que esbanjou graça, que esbanjou misericórdia, que entregou a sua vida por amor a cada um de nós. Jesus, o verdadeiro Filho pródigo, quem esbanjou ali foi o Pai. O Pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o pecador. Não desista de fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Não desista de fazer parte daquilo que Deus está fazendo, que é procurar os pecadores, procurar aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Eles estão por aí, irmão. Talvez estejam dentro da sua casa e você nem sabe. Talvez esteja lá no seu trabalho, esperando que você lance a semente do Evangelho, para que essa semente, que é poder de Deus para a salvação, entre no coração e eles venham a crer. Eles estão aí por todos os lugares. Mas aonde que eu lanço a semente? Lança a semente em todo o terreno. Tem terreno que não vai frutificar, mas tem terras boas por aí guardando, que nós venhamos lançar essa semente do Evangelho. O Pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. Hein? Sabe aquele que estava aqui e foi embora? Tem uma segunda chance para ele. Mas está virado no alho, cara. Não tem mais jeito aquele. Tem jeito. Fala para ele que o Pai é bom. O Pai é bom. Na casa do meu Pai, até os trabalhadores são bem tratados. Fala para ele que ele não perdeu a identidade de filho. O Pai está aguardando. O Pai é bom. O Pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que volta para ele. Este é o Pai da história. O Pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. O Pai amoroso é esse, que se alegra com a volta dos perdidos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero acreditar que não importa o quão distante uma pessoa esteja de Deus, Deus sempre vai estar perto dessa pessoa. Deus nunca perdeu os seus filhos de vista. Imagina aquele filho no dia seguinte, né? Quando ele acorda numa casa que ele não merecia estar, num quarto que ele não merecia estar, uma cama que ele não merecia estar dormindo, usando roupas que ele não merecia estar usando, por tudo aquilo que ele fez, com aquela afronta que ele fez contra o pai, ter pedido a sua herança antes do tempo, declarar na vida dele que o pai estava morto por causa disso. Imagina ele acordando de manhã, chegando numa sala e tendo uma mesa com um café que ele não merecia, pegando aquele pão que ele não merecia, tomando aquele leite que ele não merecia, e o pai chegasse para ele assim: meu filho, eu quero te falar algumas coisas a respeito de como você deve se conduzir daqui adiante. Com certeza ele diria: como eu não faria tudo que o Senhor me pedisse agora, depois de tudo que o Senhor fez para mim? Como eu não vou me comportar de forma errada depois de tudo que o Senhor fez para mim? Como conseguimos, irmãos, às vezes tomar decisões erradas depois de tudo que o Pai fez por nós? Como conseguimos ainda falar coisas que não deveríamos falar depois de tudo que Deus fez por nós?
depois de ter derramado, esbanjado graça sobre nossas vidas, misericórdia sobre nossas vidas, como conseguimos às vezes, irmão, ficar bravo, irado com o nosso irmão, se ofender e ofender o nosso irmão, depois de todo o perdão que foi esbanjado sobre nossas vidas? Como muitas vezes a gente não consegue se comportar como deveríamos nos comportar, depois de todo esse amor que foi derramado sobre nossas vidas. Porque às vezes, irmão, a gente pode estar dentro da casa de Deus e estar vislumbrando os outros horizontes, olhando para onde a gente não deveria olhar. E isso pode acarretar numa coisa tão ruim em nossas vidas. A minha oração é que nós possamos olhar para o pai dessa história. Olhar para o pai que vai de encontro ao filho, que está voltando todo arrebentado para casa. Eu quero acreditar que o pai corre em direção ao filho e coloca roupas novas nos filhos, coloca ele novamente na autoridade de filho, para que ninguém visse o filho naquele estado. E ele abraça um filho, irmão, cheirando mal, e traz para o convívio, antes que alguém visse o filho naquela situação e julgasse a situação que o filho estivesse. E o pai que vai de encontro ao filho que não quer entrar na festa, porque está triste porque o pai recebeu aquele que estava morto. Está triste e o pai não deixa ele fora da festa. O pai vai buscar ele fora da festa. Nós corremos o grande risco de ficarmos de fora da festa. Jesus falou para os escribas e fariseus: as prostitutas, os cobradores de impostos, os pecadores estão entrando no reino na frente de vocês. Estão entrando na frente de vocês e vão participar da festa, e vocês vão ficar de fora da festa. Por causa do orgulho, por causa da moralidade besta de vocês, vocês vão ficar da grande festa que está preparada. Se coloquem de pé, por favor. O pai, ele quer salvar aquele que está fora, mas ele também quer salvar aqueles que estão dentro. O pai quer buscar aqueles que estão lá fora para o convívio, mas ele quer abrir a mente daqueles que estão dentro também. Daqueles que por uma forma ou de outra se deixaram levar por novas ideias, por mentiras, por verdade, e de alguma forma, dentro da casa do Pai, se afastaram das realidades do reino de Deus. O Pai é aquele que não desiste de nenhum de nós. E muitos, irmão, estão correndo o risco de se perder dentro da casa do Pai. Muitos estão correndo o risco de, dentro da casa do Pai, criar um coração cheio de amargura, cheio de rancor, e se perder dentro da casa do Pai. Não perca o amor por aqueles que estão lá fora, e principalmente por aqueles que estão aqui dentro. Porque é possível perder esse contato. É preciso se afastar do Pai dentro da casa do Pai. É preciso se afastar da presença de Deus no meio do povo de Deus. É possível, no meio do povo de Deus, se tornar um murmurador, que reclama de tudo, não consegue ver nada bom, e aos poucos, aqui dentro, se tornar tão longe desta verdade. Começa perdendo a compaixão de quem está lá fora. Começa deixando de se preocupar com aqueles que estão lá fora. Começa deixando de se interessar por aqueles que estão lá fora.
e depois começa a perder o interesse por aqueles que estão aqui dentro, até que perde o interesse pelo Pai e se torna um servo dentro da casa do Pai. Esquece a sua identidade de filho. Satanás não quer nos tirar aqui de dentro, ele quer apenas roubar a nossa identidade de filho de Deus. Porque se ele consegue roubar a nossa identidade de filho, nós nos tornamos apenas escravos de um Senhor mau, de um Senhor que não nos abençoa, de um Senhor que não festeja as nossas vitórias. Nós corremos esse grande risco. Que possamos estar dentro com a mesma sede que aquele filho, quando estava lá fora comendo com os porcos, ele disse, caiu em si e disse assim, na casa do meu pai, como era bom. Que possamos voltar até essa sede. Na casa do meu pai era bom. E essa sede venha fluir nos nossos corações hoje, entendeu? O quanto é bom estar caminhando na presença de Deus. Que possamos estar na casa do Pai com a sede. Com sede por aqueles que estão lá fora. Por sede por aqueles que estão perdidos. O filho mais novo tem uma atitude errada. O filho mais velho, dentro da casa do pai, também toma uma atitude errada. Os cenários mudam, as circunstâncias mudam, os filhos mudam, mas o pai continua sendo o pai. O pai não perde a sua identidade. E pelo pai manter a sua identidade como pai, ele garante a nossa identidade como filho. Se nós nos tornamos infiéis na nossa filiação, ele continua fiel na sua identidade como pai. E a identidade do pai quer nos trazer para o propósito. O pai não é fiel aos nossos descaminhos, ele é fiel aos propósitos que ele tem para cada um de nós. Lembra do propósito que Deus tinha contigo, com você, quando você começou? Ele continua fiel a esse mesmo propósito. Ele continua fiel às mesmas promessas que ele tem para você. Então alinhe novamente a sua vida com os propósitos que Deus tem para você, com aquilo que ele prometeu para você lá no início. E eles não confiavam mais no amor do Pai. Mas o Pai é amor. O Pai é amor e nós não amamos Ele. Nós amamos Ele, sabe por quê? Porque Ele que nos amou primeiro. Foi Ele que nos amou primeiro. O nosso amor não depende do amor do Pai. O nosso amor se sustenta porque Ele que nos amou primeiro. Ele que nos amou primeiro. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus mais do que Ele nos amou. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Eu não sei se você é uma ovelha que está perdida fora. Alguém que esteja, que possivelmente possa um dia assistir esse vídeo que está sendo gravado ali. Eu não sei se você é uma ovelha que está perdida fora ou uma dracma que já perdeu o amor aqui dentro. Uma dracma que já perdeu o contato e a presença do Pai na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Pai continua sendo o Pai. O Pai continua sendo amor. O Pai continua sendo misericórdia, graça, esperança para todos aqueles que se perdem. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar. Eu gostaria que vocês dessem as mãos e... Vamos dar as mãos? Vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer a Deus por essa família.
agradecer pelo Pai que nos resgatou. Obrigado, Pai. Obrigado pelas sandálias. Obrigado pelas roupas. Obrigado pelo anel que o Senhor colocou em nossos dedos, pelo selo, Senhor, do Espírito Santo, que nos identifica e clama aos nossos corações, Abba, Pai, que certifica a nossa identidade de filhos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo abraço. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos resgatou com tanto amor, com um abraço de carinho, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta família, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor me apresentou essa família e, ó, Senhor, como foi bom ter conhecido eles, Senhor. Como foi bom ter conhecido essas pessoas, Senhor. Como está sendo bom caminhar com essas pessoas, Senhor. Porque eu aprendi que nessa família tem compaixão, nessa família tem misericórdia, nessa família tem amor, Senhor. Nessa família tem conselhos, nessa família tem experiências contigo, Senhor. Nessa família, Senhor, nós falamos a mesma língua, Senhor. Então eu te agradeço, Senhor, por essa família. Se às vezes achamos que o Senhor está distante, perdoa-nos, Senhor. Se às vezes achamos que o Senhor se afastou de nós, se às vezes achamos que o Senhor não está nos ouvindo, pedimos perdão, porque o Senhor nunca está distante. O Pai nunca se afastou de nós. O Pai nunca nos deixou só, o Pai sempre nos procurou. Nós estamos aqui entre irmãos. Mas a gente sabe que está faltando alguém, Senhor. Estão faltando aqueles que precisam ouvir o Seu Evangelho, a gente sabe. Dai-nos, Senhor, amor e interesse por essas pessoas. A gente sabe que tem aqueles que já estiveram aqui e não estão mais conosco, Senhor, que estão desgarrados. A gente sabe que tem aqueles aqui que já se perderam em algumas coisas, mas nós cremos que o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos que o Senhor vai estar sempre batendo a porta, Senhor. O Senhor vai estar sempre batendo a porta dos nossos corações. Então nós te recebemos, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, abrimos a porta do nosso coração para te receber verdadeiramente, Senhor. Que hoje seja este momento, Senhor. Chega de viver uma vida religiosa, Senhor, só para dizer para as pessoas que somos crentes, que somos melhores. Não, Senhor, nós queremos te receber verdadeiramente em nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Temos esquecido de pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas. Temos esquecido de pedir perdão pela nossa negligência, Senhor. Temos esquecido de pedir perdão pelo bem que deixamos de fazer, Senhor. Temos esquecido de pedir perdão pela falta de misericórdia, pela falta de compaixão. Perdoa, Senhor, escreve o nosso nome no livro da vida, Senhor. Porque com a nossa boca nós confessamos, com o nosso coração nós acreditamos que o Senhor é o nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. É nisso que nós cremos. Sejamos nós uma ovelha, sejamos nós uma dracma, o Senhor é o nosso libertador. O Senhor está olhando por cada um de nós, o Senhor não nos trata como empregado, o Senhor sempre nos tratou como filho. O Senhor sempre nos tratou com tanta dignidade. O Senhor sempre nos honrou nos momentos das nossas fraquezas. E quantas vezes nós o temos honrado por causa das nossas atitudes. Quantas vezes nós estamos sendo dignos, Senhor, por causa das nossas falhas. Mas o Senhor nunca deixou de olhar por nós, por cada um de nós. Então nós te pedimos que o Senhor venha de encontro a nós essa noite, para que nós possamos entender que o Senhor sempre nos tratou como filho.
E se nós que somos maus sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é o Pai de amor que está no céu, nos dará todas as coisas, vai suprir todas as nossas necessidades. E que nós possamos sair daqui essa noite, por mais simples que foi essa palavra, mas que o Senhor possa falar nessa simplicidade com cada um de nós, que somos uma família, somos irmãos, somos filhos de Deus, e que não podemos perder a compaixão de um por o outro, o amor de um por o outro, e que todo o egoísmo, toda a avareza venha cair por terra, que estamos caminhando juntos, precisamos um dos outros, precisamos de interceder um pelos outros, para nos tornar mais fortes nessa caminhada, precisamos olhar para o mesmo objetivo, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa parábola termina com uma grande festa. Uma grande festa, porque é aquilo que tem que preparar, que Deus tem preparado para cada um de nós. No céu vai ter uma festa esperando por nós. Nós vamos participar de uma festa de casamento, onde nós definitivamente iremos selar a nossa aliança com Cristo para sempre. Nós seremos eternamente dele, mas enquanto estamos vivendo aqui, vamos nos comportar como uma noiva fiel a ele. Vamos ser fiéis a este noivo que disse que iria voltar. Ele não vem para buscar uma noiva infiel, ele vem buscar uma noiva fiel aos seus mandamentos, à sua palavra. Uma noiva que não vai se prostituir com esse mundo, mas vai se manter fiel. Então vamos nos manter fiel a tudo aquilo que ele tem falado para nós. Vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar a moralidade evangélica de lado, entender que temos que suportar uns aos outros e vivemos em comunhão, porque tem uma alegria proposta para nós, irmão. Essa alegria está na volta do noivo. O noivo está voltando, e que ele possa encontrar uma noiva sem manchas, uma noiva que continua confiando na promessa da sua volta e vivendo tudo que ele tem para as nossas vidas. Porque quando o filho mais velho voltou, irmão, do campo, ele viu que tinha uma festa dentro da casa, e ele não se alegrou com a festa, ele se entristeceu com a festa. E o pai teve que ir lá e dizer: ei, meu filho, vamos entrar para a festa, vamos viver esse momento de alegria. Teu irmão estava morto e reviveu. Se alegre com isso, se alegre com isso. Agora fala para o irmão que está do seu lado assim, ó. Que seja esse o dia, irmão. Que seja esse o dia que você possa entender assim, ó. Eu voltei. Fala assim, ó. Eu voltei, cara. Eu voltei para a casa do Pai. E na casa do Pai nós somos irmãos. Eu voltei para a casa do Pai. Vamos lá, quem mais voltou aí, irmão? Nós voltamos, irmão. Porque às vezes a gente vai aqui dentro, a gente vai se afastando da casa do Pai, sem perceber. O amor vai se esfriando, a compaixão vai se esfriando, o interesse pelos outros vai se esfriando, e sem querer a gente vai se afastando da casa do Pai. Mas que nós possamos sair com essa certeza no coração. Ei, hoje nós voltamos, o Pai nos chamou de volta. Eu reconheço que eu estava um pouco distante disso aqui. Eu tinha me afastado um pouco, eu já não estava mais interessado pelos meus irmãos. Quando pediu para orar por um, eu dizia, tá, eu fazia uma mãozinha lá, mas eu nem orava, não estava nem aí. Eu nem me preocupava o que ele estava passando, o que ele não estava passando. Mas hoje Deus me chamou de volta.
Deus me chamou de volta assim, tem uma festa esperando por vocês. Se alegrem. Que nós possamos sair daqui e dizer: Pai, eu voltei. Não apenas em corpo, mas em espírito e em verdade. Não apenas em corpo aqui, mas eu quero voltar, Pai, em espírito e em verdade. Entender que o Ministério de Filadélfia é uma família. Uma família e que juntos nós sempre seremos mais fortes. Muitas investidas já vieram contra esse lugar, irmão. E tentaram destruir isso aqui. Mas não destruiu, sabe por quê? Porque o Pai está em casa. O Pai é aquele Pai que nos chama quando nós erramos. O Pai é aquele que nos chama quando nós nos ofendemos. O Pai é aquele que nos chama quando estamos amargurados, aflitos, e diz assim: ei, se alegrem. Tem uma festa esperando por vocês. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do Pai. Por que você está aqui? Por que o filho voltou para a casa do pai? Não foi porque ele estava numa miséria, não foi porque ele estava no fundo da lama, não sei porque ele estava comendo com os porcos, porque ele lembrou: o pai é bom. O pai é bom, o pai é bom, o pai é bom. Então ele volta para a casa do pai. E ele volta com um discurso preparado, assim, ó: chegarei diante do meu pai e direi: faze como um dos teus empregados. Mas ele não termina o discurso, porque o pai tem a última palavra. Ele é poderoso para nos dar infinitamente, muito mais do que pensamos ou pedimos. Não deixe ninguém te roubar a identidade de filho de Deus. Eu sei aqui que os irmãos me ajudam. Eu sei que quando eu preciso, sempre alguém para me aconselhar, tem sempre alguém para me abraçar. Mas na hora do vamos ver, irmão, é o Pai. Não te afasta do Pai. Na casa do Pai tem comunhão. Na casa do Pai tem abraço. Na casa do Pai tem perdão. Amém? Voltamos então para a casa do Pai? Vamos ficar na casa do Pai. Entender que a casa do Pai é a presença do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, nos fazendo lembrar de todas estas verdades. Amém? Quero deixar alguns avisos para a igreja. Domingo que vem, ceia do Senhor. Amém? Você sabia que dia 15 de novembro é a marcha para Jesus? Está no calendário da cidade aí, e também está no calendário aí do Conselho de Pastores de Capivari de Baixo. Então dia 15 nós temos essa programação aí. O pessoal que já deram nomes para as camisas aí, já foi enviado lá para fazer o pedido. Importante que todos nós participássemos. Fazer uma festa lá para Deus lá. Eu sei que vai ser bem legal esse dia. E as agendas da semana tá ali, tá? Domingo 7h30, culto da família. Terça 15h30 da tarde, às 3h30 da tarde, restaurando vidas. Quarta 20 horas, nós temos estudo da palavra, ouvindo a palavra. Sexta-feira, 20 horas, unidos em oração. E no sábado, segundo sábado, a Viva Jovem. Vai ser um encerramento? É? Descansar um pouco. Mas que nós possamos sair daqui com essa palavra em nossos corações. Cuidado para não se afastar do Pai, dentro da casa do Pai. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz.
e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhem todos vocês. Deus abençoe a todos.